Tenta escolher uma direção, vamos trabalhar em cima dessa direção. Ainda que você depois queira mudar para outra coisa, é importante você começar a trabalhar em cima de uma coisa e aquilo ali você pega, depois de praticar, você pega aquilo ali e aplica em qualquer outro assunto. O negócio é você escolher um e trabalhar em cima dele. E aí eu vou fazer uma pergunta, depois eu mando, tá? Mas não precisa nem botar a pergunta, não. Tenta botar aí a resposta. Por que as pessoas deveriam te seguir? Não precisa ser nada muito longo, não, tá? Por exemplo, uma frase, por que você faz isso assim, assim, assado? Eu vou falar aqui 3 motivos, mas se você não conseguir lembrar de 3, pode botar um, tá? Mas tenta botar até 3. Até 3. 3 motivos porque as pessoas precisam acessar seu perfil diariamente. Levando em consideração aqui como se a pessoa fosse ter conteúdo diariamente. Porém, mesmo que você não pense em fazer conteúdo diariamente, pense em 3 motivos por que as pessoas deveriam constantemente estar entrando na sua página. Assim, você não vai lançar diariamente, mas você vai ter uma constância, né? 2 vezes, 3 vezes, o que quer que seja. O que elas vão perder, né, se elas não acessarem aquilo ali? O que elas perdem? Vocês vão botar pode ser 3 até 5 no máximo, características que você acha predominante em você. É importante a gente olhar para a gente mesmo, porque não adianta você escolher uma persona e você não ter nenhum tipo de conexão com ela, porque senão você vai estar fazendo uma coisa, vai estar fingindo uma coisa que você não é e mentira não vende. Pode vender a primeira vez, sabe? Mas não vinga, sabe? Então não adianta você criar um personagem ali para você que você não é. Claro que você não vai expor suas características negativas ali. Talvez você possa até expor em alguns momentos, se você quiser falar sobre superação, alguma coisa que se passou com você, porque a gente pode mostrar vulnerabilidade ali, não tem problema, desde que você mostra vulnerabilidade, mas você mostra força também, porque ninguém vai ali, ninguém vai querer comprar de você se você se mostra fraco. A real, não estou dizendo que a gente não é, que a gente não tem os momentos de fraqueza, não. Todo mundo tem. E nem que nem que seja para contar mentira ali, né? Para inventar um mundo perfeito. Só que a gente tem que se apropriar das coisas que a gente tem, das coisas positivas, dos valores que a gente tem, e ali a gente vai mostrar porque quando a gente vende algo, a gente soluciona o problema de alguém. Eu tinha um certo bloqueio com a publicidade também, como você estava falando, não é nem só pelo vender. Hoje eu digo, não, é para vender sim. Antes eu ficava com essa coisa assim, não é por causa de vender, não, é para vender, porque eu tenho começado a enxergar a venda e o dinheiro como uma troca. E essa troca, às vezes, a pessoa está te dando dinheiro, mas você está dando algo muito maior para ela. Então, às vezes, a gente fica com muito receio de precificar as coisas, né? A gente tem que entender que quando a gente vende, a gente está ajudando alguém a solucionar um problema, né? Então, às vezes chega uma pessoa, uma mulher lá para você, né, Babi, de 50 anos, que acabou de ficar viúva, que ela está, enfim, tendo uma série de problemas na vida dela e que às vezes a sua aula, o que ela vai pagar na sua aula, vai ser, na vida daquela pessoa, impagável, às vezes, o que você vai trazer. Então, a gente tem que... Essa é a gente, ideia, às vezes, é isso. a gente tem medo de precificar algumas coisas, achando que não, porque vai achar caro, porque isso e aquilo. A precificação também ela está atrelada com a persona, então também não adianta entrar agora nesse assunto. Mas só para dar um exemplo, que a gente acaba ficando com medo de vender. A gente que é da dança, principalmente, tem muito isso. E a gente não vai fazer trabalho voluntário que a gente não paga a conta com plié. Mas é importante vocês entenderem quem vocês são para criar esse perfil, criar essa comunicação de acordo com quem vocês são e com os objetivos de vocês. E aí eu entro na persona pelo seguinte, muitas vezes a persona, ela tem muito a ver com você. A persona é como se fosse um personagem. O público-alvo, ele é assim, mulheres de 30 a 50, classe média ou classe alta, você vai, né, isso tem que determinar também qual é a classe dessas pessoas,
E a persona, às vezes, você vai criar um personagem que algumas pessoas até usam, botam até o nome, né, de uma pessoa. O meu produto, eu criei uma persona na minha cabeça quando eu fui lançar o meu produto. E as pessoas, às vezes, têm muito medo de criar a persona e achar que não vai vender para mais gente, que vai vender para pouca gente. Isso não vai atrapalhar você a vender. O criar a persona, ele vai te ajudar a ter direção. Como assim? A Babi tem a persona. Julieta, Julieta tem 45 anos, divorciada. Julieta gosta de novela. Você idealizar uma pessoa, Sim. e você imaginar que você está falando com essa pessoa. Existem várias Julietas. Você está pensando naquela ali. Existem várias ali. Então, por exemplo, a minha persona, ela não necessariamente são as pessoas que estão aqui. Eu tenho um pouco de cada uma, de uma persona que eu escolhi. A minha persona é uma mulher de 30, quase chegando aos 40, tipo eu, assim, uns 38, mas essa mulher tem 2 filhos, ela é casada, ela trabalha em vários lugares ao mesmo tempo, deixa a criança na escola com um, deixa a outra no integral, trabalha num lugar, ela tem carro, então assim, eu fui idealizando essa persona. Quando você idealiza isso, não quer dizer que você não vai vender para outras. Eu estou falando com a Karen, a minha persona é mãe, a Karen não é. Ela está aqui, a minha persona é mulher, o Fidia está aqui. Idealizei, ela tem até nome. A minha persona, ela tem um pouco de mim, ela tem as minhas dores, ela quer também atingir alguma coisa que é muito parecida comigo. A sua persona também pode ser você lá atrás, quando você começou. O Fidia está querendo ensinar aí para jovens, né, saindo da universidade. Na universidade, ou recém-formados. Isso não impede que pessoas com experiência também venham para aprender. Porém, mesmo eu escolhendo uma, eu tive pessoas que vieram diferentes. A Babi hoje é quem mais se encaixa na minha persona. Mas assim, eu não deixei de atender outras pessoas. Então a gente não precisa ter medo de elaborar uma persona para a gente se comunicar com ela, porque isso facilita a comunicação. Porque, assim, às vezes a gente quer atender mulheres de 30 a 50, ou estudantes que estão na universidade, ou já recém-formados, ou já experientes. A gente vai ter que abrir um leque muito grande do que a gente fala, meio que para atender todo mundo. E não tem como a gente atender todo mundo, talvez em momentos diferentes. Mas para eu lançar um produto ele é para uma persona. Isso ajuda a gente a criar o que a gente vai colocar, porque 80% do que eu vou colocar ali no meu Instagram, eu estou me baseando pelo Instagram, mas eu vou chegar num ponto onde a gente pega do Instagram e joga para outros lugares. Mas 80% de tudo vai ser em cima daquilo ali. 20% eu vou mostrar quem eu sou, se eu quiser. Se quem eu sou se conecta com a minha persona. A minha persona, por exemplo, é uma mãe lá da escola onde as mensalidades são em torno de R$ 7.000 e ela tem 3 filhos estudando nessa escola. Eu não vou postar eu no churrasquinho da laje, nada contra o churrasquinho da laje. Mas a minha persona não Não é tem, aquela. não é. Da mesma forma que eu não vou me colocar tomando um Prosecco super sofisticada se a minha persona não tem nada a ver com aquele meio. Primeiro de tudo, para a gente escolher o ponto de partida e a persona, é a gente se conhecer. Então, assim, o que eu sei fazer? Eu sou professora, eu sou publicitária, eu tenho alguma experiência com produção, eu fiz muito espetáculo. Então, é você listar ali. O que eu sei fazer? Não se prende em uma coisa só, por mais que você vá ter que escolher uma para você lançar, mas coloca lá as suas habilidades. Geralmente as pessoas te procuram para quê? Para te pedir uma dica disso, significa o quê? As pessoas me acham, né, acham que eu tenho uma certa autoridade nisso aqui, porque toda hora alguém vem me perguntar sobre isso aqui, algumas perguntas que eu fui listando, além da dança em si, coisas que eu tenho habilidade, que eu tenho experiência e que as pessoas vinham me perguntar. Você vai listar isso.
Porque aquilo ali, tudo aquilo ali que você tem alguma experiência, que você tem habilidade, são assuntos que você pode levar para sua rede. Essa parte do autoconhecimento é você pensar também assim, o que que me faz parar para assistir uma live? O que que me faz parar o que eu estou fazendo para ficar olhando o Instagram de uma pessoa? É a parte visual que me chama mais atenção, quando está muito bem organizado, ou são aquelas chamadas, né? Assim, o título de alguma coisa que é meio absurdo. Quando alguém fala o que que eu vou ganhar, quando alguém fala mais sobre sentimento, o que que me faz parar o que eu estou fazendo para ler? Porque a pessoa também só vai parar para ler você e para ouvir você se realmente o que você estiver falando vai fazer sentido e vai ajudar ela em alguma coisa. A pessoa que vai parar para ver o que você está colocando é a sua persona. Você vai trazer assuntos que interessam aquela persona. Você vai trazer assuntos que interessam aquele grupo. E aí, automaticamente, as pessoas te veem como uma pessoa que entende daquilo, te seguem, e aí você vai construindo a sua autoridade com aquele grupo. Então, o primeiro passo do nosso grupo é autoconhecimento, conhecimento profundo da persona, no que você tem habilidade e para quem você vai passar isso.